O fenômeno da música da cidade de Lavender Town é uma lenda que envolve uma inundação bizarra de casos e mortes pelo Japão que foram relacionadas à série de games Pokémon, em particular, os primeiros 2 games da série, Red e Green. Embora seja um evento amplamente desconhecido, devido às leis de divulgação de empresas sediadas em Kyoto, há uma grande quantidade de informação que foi trazida à tona por um número de indivíduos dedicados, incluindo Sekio Shitada, Izumi Tsumoto e Satoru Harui, a quem essa página é dedicada. Agradecemos também a Ando Takeda por fornecer as imagens e os GIFs animados do fenômeno visual. Essa análise vai discutir o outro fenômeno que é confundido com a música da cidade de Lavender, conhecido como a imagem da mão branca, animação fantasma e modelo enterrado vivo, assim como o semi-relacionado tag do desenvolvedor que foi inserido no jogo, e como executar esses easter eggs em cartuchos pós-primeira remessa. Detalhes da patologia. Os sintomas predominantes relacionados ao que se tornaria conhecido como o síndrome de Lavender Town incluíam dores de cabeça e enxaqueca, sangramento dos olhos e ouvidos, alterações do humor e irritabilidade, o apego aos jogos, violência sem sentido, reclusão e apatia, e em aproximadamente 67% dos casos, tendências suicidas. No entanto, estes sintomas só se manifestam em crianças entre as idades de 7 e 12 anos que tenham atingido a área de jogo conhecido como Lavender Town, a maioria dos quais foram revelados estar usando fones de ouvido durante o jogo. Os desenvolvedores da área de Lavender Town tinham procurado fazer uma área que iria deixar uma boa impressão sobre o jogador, de acordo com Sekio Shitada, que era um membro da equipe de desenvolvimento. Seki alegou que no momento do desenvolvimento, uma parte da equipe estava interessada em fazer Lavender Town um pouco diferente do resto do jogo. Os primeiros casos da música de Lavender Town foram relatados alguns meses após o lançamento do Pocket Monsters Red e Green para a plataforma Game Boy. Esses videogames eram muito populares com as crianças entre as idades de 7 e 12 anos, seu público-alvo, que foi sem dúvida uma das razões pelas quais o tom da cidade de Lavender Town teve o nível de gravidade que se diz. No jogo, o jogador assume o papel de um treinador, cuja missão é capturar, domar e treinar animais selvagens chamados de Pokémon para a batalha. Em uma parte do jogo, o treinador chega a um pequeno lugar fora da rota, chamado Lavender Town. Esta cidade é uma das menores no jogo, com exceção da cidade natal do treinador, Pilot, e possui o menor número de serviços disponíveis para o treinador, do que qualquer outra cidade do jogo. Na verdade, o local seria normal se não houvesse Pokémon Tower, localizado lá, um colossal edifício que contém os túmulos de centenas de Pokémons falecidos. Teoriza-se que, devido a esta localização no jogo, pelo menos 200 de crianças perderam suas vidas, e muitas mais desenvolveram doenças súbitas e distúrbios, e isso não leva em conta as vastas ondas de doenças não reportadas e mortes cujas causas passaram despercebidas. Não antes da temporada primavera-verão de 1996 que os casos que acabariam por tornar-se ligados à música da cidade de Lavender começaram a surgir. O mais antigo registro do reconhecimento dos efeitos da cidade de Lavender que o autor pode encontrar veio de um relatório interno feito em junho de 1996 pela empresa Game Freak Inc., que foi então vazado por um dos seus ex-funcionários, Satoru Harui. Nele, um funcionário dá uma lista de nomes, datas e sintomas registrados em crianças com idades entre 7 e 12 anos que tinham sofrido vários problemas médicos relacionados aos jogos Pokémon Red e Green. Note que os registros também incluem os fenômenos mão branca, também animação fantasma e homem enterrado vivo. Agora eu vou comentar os registros, não dizendo o nome das pessoas, pois estão em kanjis japoneses, o que impossibilita o programa de pronunciá-los. Primeiro caso, 12 de abril de 1996. Apneia obstrutiva do sono, enxaquecas graves, otorragia, zumbido. Segundo caso, 23 de maio de 1996. Geral irritabilidade, insônia, dependência do videogame, hemorragias nasais.
prática de atos violentos contra os outros, e contra si mesmo. Terceiro caso. 27 de abril de 1996 enxaquecas incidentes, irritabilidade. Eventualmente tomou analgésicos mistos. Quarto caso. 4 de março de 1996. Enxaqueca, comportamento letárgico e lento, apatia. Desenvolveu surdez, e desapareceu. Corpo foi encontrado ao lado de uma estrada em 20 de abril de 1996. Este documento, que foi distribuído internamente, foi o primeiro registro de que esses incidentes foram relacionados com os jogos da série Pokémon. Até então, a causa não tinha sido descoberta ou diagnosticada por profissionais da medicina. Na verdade, é duvidoso o fato de como a companhia deu um jeito de descobrir os casos relacionados com o evento sem procurar o Conselho de Serviços de Saúde. Em entrevista à revista Dimensions of Game, Seki afirmou: o fato é que Lavender Town é diferente de todas as outras cidades no jogo. Ela é menor, tem menos pessoas que a ocupam, não tem um ginásio, e, claro, a música era muito assustadora. Na verdade, na primeira versão do jogo, fomos informados de alterar um pouco a música de fundo de Lavender Town, porque o nosso gerente nos disse que isso deixaria as crianças chateadas. A música usada nas versões posteriores é diferente. Tenho duas teses sobre isto. Ou Seki não tinha conhecimento do impacto total da música de Lavender Town, ou estava subestimando quão tristes as crianças ficariam. Não se falou mais sobre a música no artigo, mas existem outras menções às características macabras da cidade de Lavender. O que Seki não divulgou para a revista foi que a música usada no lançamento do primeiro lote de Pokémon Red Green foi formulada a partir de um experimento em batidas binaurais, usando algumas diferentes frequências de som, cada frequência jogado em um ouvido por fones de ouvido, possibilitando que vários efeitos psicológicos fossem induzidos sobre o ouvinte. Na maioria das versões dos lançamentos da primeira remessa, resultaram aos jogadores um sentimento inquieto, apreensivo, e ligeiramente perturbado. No entanto, em mais de 200 de crianças, provocou uma série de distúrbios no cérebro que foi detectada, apenas porque era indetectável por ouvidos humanos plenamente desenvolvidos. Sendo assim, apenas as crianças foram vítimas dos tons, resultando em problemas psicológicos e fisiológicos que em alguns casos, levou à morte, muitas das quais foram suicídios. No entanto, o tom de Lavender Town representa apenas alguns dos problemas que afligiam os infelizes o suficiente para obter os cartuchos da primeira remessa. Embora não sejam bem conhecidos, há uma variedade de efeitos visuais utilizados em Lavender Town, que também trouxe graves problemas de saúde nas crianças, alguns das quais ainda são capazes de serem produzidos em jogos feitos após o primeiro lote. Estes efeitos visuais são conhecidos nos meios de programação: sprite da mão branca, a animação fantasma, e modelo enterrado vivo. Nesses casos, foi descoberto que o efeito causava dores de cabeça, náuseas e, em casos mais graves, hemorragia do cérebro e os pulmões. Enquanto cerca de 70% das síndromes de Lavender Town é devido à música de Lavender, o percentual restante é dividido entre esses fenômenos visuais. Isto é em parte devido aos estímulos visuais que ocorrem depois que o jogador é introduzido ao tom de Lavender. Tem sido teorizado que os afetados pela estimulação sonora, tais como os surdos ou deficientes auditivos, compõem os restantes 30%. Durante a visualização destes modelos pode causar estes efeitos. Existem certos métodos que permitem que um espectador de forma segura examiná-los detalhadamente. Outro efeito visual é conhecido no código como o itrend.gif, foi escrito para aparecer como um Pokémon no terceiro andar da Torre de Lavender. É dividido em 4 animações distintas. Uma introdução, o grito que um Pokémon solta antes de uma batalha, uma nula, e 2 ataques. Estes ataques são desconhecidos, pois eles são listados simplesmente como punho e brutal. A mão branca é retratado como uma mão atrofiada, ligeiramente deteriorada, com atenção ao detalhe surpreendente. A carne está se deteriorando para trás a partir do osso.
e tendões pendem realisticamente fora do pulso. O primeiro ataque é a mão com o punho cerrado, em seguida, balançando para frente. No entanto, a animação brutal está faltando vários quadros, nenhum registro foi encontrado, um desses quadros desaparecidos. Outro efeito visual é a animação fantasma, codificada como routing.swf, foi concebido para ser colocado em diversas áreas ao longo da torre, incluindo o centro de um caminho no segundo andar. No entanto, os jogadores não podem interagir com ela, deixando muitas pessoas a acreditar que ela foi concebida como uma característica de fundo. A animação fantasma também deve ser vista em quadros individuais. Ela é composta de 59 quadros no total. No entanto, após a extração, cerca de metade desses quadros se revelaram ser do modelo padrão utilizado nos Pokémons fantasmas que te assombram durante sua passagem pela torre. Cerca de um quarto dos quadros restantes são compostos de estática, para produzir um efeito de fade-in. No entanto, intercaladas com as rajadas de estática, são vários quadros de rostos de pessoas gritando, junto com as imagens de um homem esquelético em uma capa, hipótese de ser o ceifador sinistro, e de vários corpos mortos. O significado por trás dessas imagens é desconhecido, embora sob juramento perante o Conselho da Comissão de Jogos, o programador líder, Hisashi Sogabe, testemunhou ter nenhum conhecimento a respeito de onde estas imagens vieriam à tona. Fora de todos os fenômenos associados à música de Lavender Town, essa animação é o que mais se especula sobre. Em sua tese Videogames e Manipulação da Mente Humana, o Dr. Jackson Turner afirmou que as imagens foram deliberadamente colocados devido ao seu curto espaço de tempo que aparecem na tela e a natureza gráfica das imagens. Turner teoriza que estes foram feitos para subliminarmente influenciar jogadores a se sentirem cada vez mais assustados em um ambiente perturbador. E por último, muitas vezes referida como o seu código, o Script Bunnyman, o modelo do homem enterrado era para ser encontrado no final da história da Torre de Pokémon, em que foi substituído com o fantasma Marowak. De acordo com os scripts que lhe são atribuídas, o modelo enterrado vivo foi concebido para ser o chefe da torre. Depois de chegar ao piso mais alto, segue as falas do homem enterrado vivo. Você está aqui. Eu estou preso. E eu estou sozinho. Muito solitário. Você não vai se juntar a mim. Depois disso, a batalha teria sido iniciada. Uma vez em que se esteja no modo visão de batalha, o modelo enterrado vivo parece ser um cadáver em decomposição humana tentando rastejar para fora da terra. Ele foi programado para ter 2 mãos branca, um Gengar e um Monkey. Curiosamente, um protocolo para as ações do enterrado vivo depois que foi derrotado não foram escritos. No caso do jogador de derrotá-lo, o jogo iria congelar. No entanto, um fim específico foi escrito por um programador desconhecido ao perder a luta. Neste final, o homem enterrado diria, finalmente carne fresca. Seguido por várias linhas de rabiscos. Ele arrastaria o personagem do jogador para o chão ao redor dele. A cena iria terminar com uma tela de game over, mas no fundo, uma imagem do personagem enterrado vivo devorando o jogador seria mostrada. Especialmente estranho são os protocolos para depois desta cena. O cartucho deveria carregar a imagem da memória interna contida no Game Boy, substituindo a tela do título que, normalmente aparece quando o Game Boy liga. Em vez disso, quando ele foi iniciado, o jogador deveria ver esta imagem como o arquivo de som staticmesh.wav foi tocado. O propósito para este efeito, ao contrário de muitos outros fatores que conduzam o fenômeno, é desconhecido.